CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Feriado é bom a gente lembrar também que no carnaval tem uma onda de gente perder smartphone, não é mesmo? Exatamente. Ter smartphone roubado, Caiu, perder. molhou. Então, exatamente. Então vamos falar algumas dicas aqui para quem vai levar o seu companheiro do dia a dia, né, seu celular, para a folia, né? Em algumas situações que a gente pode ter ou evitar essa situação. A primeira dica ou questão importante é exposição ao sol. Lembrando que os smartphones, principalmente as baterias, sofrem muito com calor. Então, se você vai levar o smartphone, cuidado para estar na praia, ou estar no local, estar no bloco, estar pulando carnaval, cuidado para não deixar o seu smartphone aquecer demais, né? Porque isso vai prejudicar tanto o funcionamento dele, quanto a autonomia, ou a durabilidade, na verdade, da bateria. Ela tinha um prazo de validade, um prazo de vida, e aí vai encurtar essa situação. Então, o primeiro cuidado nessa situação é exatamente a questão da temperatura do aparelho. Não expor diretamente ao sol, porque isso pode causar danos ao aparelho. Então, essa é uma primeira dica para a gente ver em relação a isso. Outra, que você já comentou, é a questão dos líquidos, né? Então, na praia também, na piscina, né? Ou então algum líquido cai sobre o aparelho e a gente tem que proteger o aparelho em relação a isso. Alguns aparelhos têm alguma proteção chamada do IPS ou IP, né, 68, que é a maior proteção que se tem, que aí tem proteção contra poeira fina e líquido. Alguns aparelhos, inclusive, têm uma garantia de ficar submerso por 1 metro, 1,5 metro durante 1 hora, 30 minutos. Tem que ver qual é a especificação do seu aparelho especificamente. Mas alguns aparelhos têm essa característica e podem até ficar expostos de alguma maneira a um respingo, né, ou mesmo ficar submerso durante um curto período de tempo na água. Tem que ver com o seu aparelho, se o seu aparelho tem essa característica. E tem que lembrar uma coisa importante: o seu aparelho pode ter essa característica de ficar submerso em relação a isso. Mas se tem uma trinca no vidro, já não é mais aquela proteção, né? Então, se você tem algum tipo de trinca, algum tipo de dano um pouco mais grave no aparelho, essa proteção já não funciona mais. Então, cuidado na questão de líquidos, né? Areia também, né? A areia da praia, né? Tá num local mais tranquilo em relação a isso. Então, sol, né? Sol, então a questão de calor, exposição solar, e também a areia, né? Porque a areia pode, além de arranhar, né, o vidro e a própria carcaça do aparelho, alguns aparelhos podem penetrar a areia no aparelho e aí com isso prejudicar o funcionamento do próprio aparelho nessa situação. Então é bom ficar de olho nisso. Aí, em relação a líquidos, uma coisa interessante: quem quiser levar, existem umas capinhas que você coloca o celular dentro e veda, né? Já testei algumas, né? Eu ia te perguntar isso agora, eu nunca tive coragem. Eu já testei algumas lá. Na verdade, o que eu fiz, né? Comprei, né, 2 modelos de capinhas desses e eu fiz um teste. Que foi eu fiz antes de botar o celular dentro da capinha. Eu peguei um chumaço de algodão, coloquei dentro da capinha, fechei e mergulhei com ela. Depois eu sequei a parte de fora da capinha, tirei o algodão para ver se estava molhado ou não, né? E aí? Nos 2 casos funcionou muito bem. Tem aquela bolsinha que tem um velcro. Não, essa não. E tem uma outra que tem dobra, uma parte de plástico. Isso, que prende em cima. Que você trava. Essa é melhor. Essa é melhor? Essa é melhor. Que essa tem uma... Ela ela bloqueia a água, né? Vamos chamar assim, né? Uma coisa importante de lembrar também é o seguinte: essas capinhas, elas protegem a água até uma profundidade razoável, até 3, 4 metros. Mas a partir de 1,5 metro, mais ou menos, você já não consegue operar o aparelho mais, porque a pressão da água acaba inibindo o funcionamento do touch do aparelho. Então você não consegue mais usar, protege a água, não vai entrar água, mas você não consegue mais usar o aparelho, porque a pressão da água acaba prejudicando o funcionamento do touch. Então, essa é uma lembrança. As capinhas são legais, recomendo que faça um teste da sua capinha antes de usar exatamente o aparelho, mas são interessantes. Eu já testei 2, basicamente, e funcionaram muito bem. Todas 2, sem problema nenhum, né? Já usei na questão. E por último, a questão de furtos, né? Que a gente já falou aqui também, né? Que é uma questão importante: ficar de olho no seu aparelho, botar senha de proteção, né? Criptografar o aparelho e fazer backup, né? Antes de sair para a folia, fazer backup, porque pode ser que aconteça uma questão como essa, e aí você vai perder, além do aparelho, todas as informações que estão dentro dele, que é também uma dor de cabeça, né, nesse caso lá. Então, tem essas questões em relação a isso. E cuidar de quedas, né? Botar uma capinha de proteção
para evitar essa situação de quedas. Então, algumas dicas aí para quem vai sair para folia e levar o seu smartphone junto com você, né? Sabe isso. que se tiver um telefonezinho mais velhinho em casa... É interessante, né? Bota o chip e não corre o risco. Exatamente. Leva lá um aparelho, né? E aí, se acontecer alguma coisa, só tem que trocar o chip, né? Comprar um chip novo, custa 10, 12 reais, aí já resolveu o problema. Né? Pelo menos assim, tem muita gente que o smartphone é a vida, não é? Tudo está lá dentro. Né? Exatamente. E aí, todos os aplicativos, todas as suas movimentações financeiras, fotos, contatos, documentos. Então, né? Não dá para correr o risco, né? Exatamente. Quando não tem um outro, pelo menos faça um backup, né? Que aí pelo menos você vai ter não perde tudo, né? Perde só a parte material, né? Do seu patrimônio, não as informações, que até muitas vezes vale muito mais que o próprio aparelho, isso, né? Aí. As informações para isso. Bom, muito bem. A gente continua aqui. Se você tem dúvidas, ouvinte, aí sobre os cuidados, como proceder em relação ao período do carnaval, porque tem também como fazer o comunicado para bloqueio, não é isso? Exatamente. Isso é uma coisa interessante também, ou seja, de você aí, na verdade, não só para o carnaval, mas de maneira geral, você deve anotar o e-mail do seu aparelho. Como é que a gente sabe qual é o e-mail? Vai lá naquela tela, como se fosse fazer uma ligação telefônica, digita asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vão aparecer, se for o aparelho de um chip só, vai aparecer um código de 15 dígitos, que é o e-mail. Esse é como se fosse o número de série, o número, na verdade, de chassi do aparelho como um todo. Esse número deve ser anotado, deixado em casa, né? Ou você tira um screenshot lá da tela e manda um e-mail para você mesmo, para ficar guardado lá na sua caixa postal, porque caso aconteça algum tipo de roubo, né, do seu aparelho, quando você for fazer um boletim de ocorrência, você informando esse e-mail para a polícia já procede o contato com a operadora e faz um bloqueio desse e-mail, ou seja, esse aparelho não vai conseguir ser habilitado mais em nenhuma linha, né? Então essa é uma proteção, pelo menos, para que o seu aparelho não seja utilizado em relação a essa situação. Então, o e-mail, de novo, né, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aparelhos de dois chips, não, que tem possibilidade de instalação de 2 chips, vão aparecer 2 e-mails, né, na tela. Uhum. Começam a chegar perguntas. Vamos lá. O Gilberto, ele disse que já esqueceu o celular dele dentro de um transporte aplicativo. Uhum. Aí, graças a Deus, o motorista devolveu, mas foi um sufoco, né? Como resgatar o número do IP, se caso ele voltar a perder novamente, e até bloquear. O IP a gente ensinou. Então, o e-mail, a gente pega o e-mail é interessante que você salve o e-mail antes, né, do aparelho, e aí tem as situações de rastreamento. O próprio Google, quem tem Android ou iPhone, para quem tem aparelhos da Apple, tem um mecanismo de você, o Find My iPhone, ou então o mecanismo de onde está o meu aparelho, lá do Google, que você consegue saber onde ele está. Mas se você esqueceu num aplicativo, num veículo de aplicativo, né, você pode ir lá e rastrear, por exemplo, o seu aparelho. Os próprios aplicativos de transporte também oferecem a possibilidade de você fazer um comunicado falando que esqueceu o seu aparelho naquele veículo, né, e eles fazem o processo de resgate, né, de recuperação desse aparelho. Em geral, funciona muito bem essa função dos aplicativos de transporte para isso. Vamos continuar então? Vamos lá. Bom, vamos falar de alguns assuntos que foram notícia. Acredito que a maioria das pessoas não conhece o cientista chamado Larry Tesler. Alguém conhece? O Ctrl-C, Ctrl-V? Exatamente. É um inventor do Ctrl-C, Ctrl-V. Larry Tesler. Infelizmente faleceu. Eu só sei porque eu li a notícia essa semana, viu, gente? Era impossível, né? Então ele é um cientista que inventou, ele foi o cara que inventou o famoso Ctrl-C e Ctrl-V. Infelizmente faleceu essa semana, foi uma notícia triste que a gente viu essa semana acontecer aqui. Larry Tesler. Muita gente tem que agradecer a ele, viu? Isso aí. Porque é uma função muito utilizada por muitos profissionais, né? No dia a dia. É o terror de muito professor também. Também. Mas tem muitas ferramentas de antiplágio, de viu? checagem. Tem muitas. Mas dá mais trabalho. Infelizmente dá mais trabalho, é para isso, né? Outra notícia que foi interessante nessa semana foi que dos celulares dobráveis, aquele que a gente já falou várias vezes aqui, que era a tendência para 2020, que vários fabricantes iam lançar os seus aparelhos com tela dobrável, né? Em relação a isso, bom, ainda não é dessa vez. A Samsung lançou o Galaxy Fold, que foi um fracasso completo. Várias pessoas que compraram um aparelho super caro, quando começaram a usar, a tela deu problema. Aí depois a Samsung voltou e lançou o Galaxy Z, né? E a Motorola lançou o Razr também
dobrável, e todos esses aparelhos, a maioria de todos eles, na verdade, apresentaram problemas na primeira semana, depois que eles começaram a ser vendidos. Então, ou seja, essa tecnologia com certeza ainda não está madura, ainda tem muita coisa a ser feita em relação a isso, e a gente vai ter que esperar algum tempo para poder ter um aparelho realmente robusto, que tenha uma tela dobrável que funcione, né? Nesse caso aqui, nessa situação. A gente já estava até adorando essa ideia, né? Era, bom, é muito legal. Se você tem um aparelho pequeno, mas que você abrisse o aparelho e virasse quase que um tablet, né? Ou seja, é uma excelente opção. Só que aparentemente a tecnologia ainda está muito em desenvolvimento, né? Para ser um produto realmente de prateleira. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para isso, né? Uma outra notícia que me chamou a atenção é de um telefone, né, lançado chamado Tony E20. Um telefone de uma empresa japonesa, um fabricante japonesa chamado Tony Mobile, que ele tem uma característica interessante. Ele, na câmera, ele identifica se o dono do aparelho está tirando alguma foto imprópria, ou uma foto de um nude, por exemplo, e impede que o aparelho registre a foto, ou seja, o botão próprio? Dele próprio, exatamente. Então isso muitas vezes pode ser, por exemplo, para um adolescente, dar um celular desse para um adolescente lá, e os pais têm como bloquear, né, através dessa função desse aparelho, né, que o adolescente não tire a foto de um nude, por exemplo, porque se ele identifica que é uma foto de um nude, o botão de disparo ele é desabilitado, então não tira a foto, né, nessa questão. O aparelho custa lá fora 21.780 ienes, que é mais ou menos uns R$860, né? É relativamente barato até o aparelho, né? Chama-se Tony E20. É um recurso que nenhum outro aparelho tem. Foi a primeira vez que saiu um aparelho que tem esse recurso embutido já direto no aparelho, né? Para isso. E uma última notícia que chamou a atenção essa semana é que somos o quarto país em tráfego na internet, né? Ou seja, o Brasil está atrás só dos Estados Unidos, da Rússia, né, e da China. Estão pertinho da China, na verdade, estão quase cabeça com cabeça para disputando o terceiro lugar, mas nós estamos em quarto lugar de país que mais navega na internet. Isso mostra, na verdade, uma coisa que a gente já não é novidade, né, que o brasileiro adotou a internet como a sua casa, né? Então, ou seja, o tráfego de dispositivos móveis na internet aumentou em 20%, né? Então, ou seja, é significativo, e nós estamos aí em quarto lugar no ranking, né, de maiores usuários da internet no mundo, que é uma questão interessante também. Vamos às perguntas? Vamos lá. Bom, tem pergunta aqui de diferentes tipos, tá? Vou começar com a Giovana. Beleza. Ela instalou o antivírus, o Avast, mas continua recebendo mensagens, segundo ela, desagradáveis. Sites, até de vídeos, olha, indecentes, diz ela. O que eu faço? Então, Giovana, provavelmente o problema não é um vírus. Provavelmente é algum tipo de função ou de plugin instalado no seu navegador. No navegador lá no Firefox ou no Chrome. Minha sugestão é que você entre nos navegadores que estão instalados no seu smartphone, seja ele Chrome ou Firefox, entre nesses aplicativos e limpe o histórico de navegação e os plugins que estão instalados internamente. Provavelmente um desses navegadores deve estar infectado com esse tipo de situação, que o antivírus não pega, na verdade, porque é uma função interna do próprio navegador para isso. A Rose diz o seguinte, olha, mesmo com o telefone bloqueado, aí ela decide fazer uma ligação, ela digita a senha certa, só que ela precisa de fazer isso várias vezes. Então, Rose, é estranha essa função, assim, verifica se realmente o maiúsculo não está ligado, ou se você realmente está digitando a senha corretamente. Eu, por exemplo, quando vou digitar a minha senha, como o teclado é pequenininho, né, eu tenho a mão maior, de vez em quando esbarro no outro número e eu acho que digitei corretamente e não está corretamente. Então, verifica isso, porque, na verdade, se a senha está correta, não tem por que ele negar, né, o seu acesso ao aparelho para isso. A Cristina está com uma dica aqui de descarte. Legal. De material tecnológico. Ela disse que, de todas as dicas que a gente deu nos últimos dias, ela disse que o Colégio Americano, atual Docton, recebe no Horto, tá? Legal. Recebe material. Então, a gente tinha falado da Marive, né, que era uma associação de catadores também que fica ali no Itararé, mais um ponto aí para os nossos ouvintes de descarte também de material eletrônico, né, lá no Colégio Docton, né? Isso. Bem legal, né, interessante, né, sobre isso aqui.
Olha, o Will, ele pede pra gente falar um pouquinho sobre a porta TCP e UDP. Nossa, o que que é isso? Exatamente. Isso aí é o que acontece. Nos jogos, principalmente em consoles, né? Hoje, que isso é mais para quem joga. Quando o aplicativo ou o console faz contato com o ambiente externo, né? Ele precisa ter alguns canais de comunicação através do roteador, no nosso roteador Wi-Fi para a internet. E aí eu tenho que abrir esses canais, algumas chamadas de portas TCP e UDP. Will, onde que faz isso? No seu roteador. Você tem que entrar na configuração, tem que saber a senha do seu roteador, que faz contato com a internet, o roteador da sua operadora, né? Vai lá no roteador e tem uma opção lá de você abrir portas TCP e UDP, aí você vê que porta você quer abrir e habilita lá dentro do roteador. Mas o caminho é uma configuração interna no roteador da sua operadora. Se você não tem assim, uma intimidade com essa situação, chama um técnico que ele vai conseguir saber, ele sabe com certeza como fazer isso dentro do roteador que a operadora te entregou para isso. Bom, além dessas perguntas que estavam aqui na fila, né, do nosso recebimento, tem as que chegam agora. Eu vou para o Paulo. Ele diz o seguinte, a Samsung não oferece assistência técnica, né, mas aqui no Espírito Santo. Se vale a pena ou não adquirir um equipamento que seja da Samsung. O tel da esposa dele deu defeito. E ele disse que ele precisou de enviar para São Paulo, e enviou porque está na garantia, mas depois, né? Então, Paulo, o que acontece? A Samsung, não foi só a Samsung, todos os fabricantes praticamente suspenderam suas assistências técnicas locais. Motorola, Samsung, Sony, todas elas agora concentraram, por uma questão acho que de logística, né, a assistência técnica de aparelhos na garantia no ambiente em São Paulo. Então todos aparelhos na garantia têm que ser enviados para São Paulo para que seja consertado e ele é devolvido para o usuário lá. Então essa é a situação. Quando você está fora da garantia, existem algumas assistências técnicas de celular aqui no estado, que você pode recorrer a essas assistências técnicas que não são autorizadas, ou pelo menos não atendem na parte de garantia, mas que podem resolver o problema do seu aparelho especificamente, né? Mas em garantia não é só a Samsung, os outros fabricantes também fazem a mesma coisa. Bom, o Gerson, ele diz que tem percebido que os novos celulares Android, eles não estão vindo mais com um flash frontal. Essa é uma tendência mesmo, Gilberto? Isso não prejudica a qualidade dos selfies, por exemplo, porque gera pouca luminosidade? Essa é uma tendência, em geral, que o flash frontal não seja mais colocado só o flash na câmera traseira. O que alguns aparelhos fazem é que quando você tira uma foto, um selfie, a câmera ela acende todo o display com uma luz muito forte. Então, ou seja, ele não tem o flash, mas ele usa a tela como uma fonte de luz para iluminar a foto. Então, ou seja, em alguns aparelhos de algumas câmeras, em algumas câmeras de alguns aparelhos tem essa função. Ou seja, quando você clica para ele bater a foto, ele acende toda a tela, né, de branco, uma luz bem forte, e aí faz o registro da foto. E aí com isso eu consigo iluminar, né, a selfie nesse momento. Mais uma. Vamos lá. A Mariane. Gilberto, como é que eu consigo excluir um contato em um grupo do Telegram? Excluir. Você entra se você é administradora do grupo, né, na verdade, você entra clica lá em cima, naquela barrinha do grupo, entra no grupo, na barrinha do grupo vai aparecer todos os usuários que tem lá. Clica com o botão direito sobre o usuário, tem a opção lá de remover o usuário daquele grupo. Você pode bloquear e pode remover e bloquear. Mas só se ela for administradora. Só se for administradora. Se não for administradora, não tem como fazer, né, para isso. O Lando, ele pergunta qual o melhor aplicativo para transmissão da tela do celular para uma Smart TV. É tipo Smartwell, é isso? Então, smartwatch deve ser, né? Bem, tem alguns modelos. Você pode usar, por exemplo, o Chromecast, que é um aparelho que você coloca junto da TV e sincroniza, né, a tela do smartphone na tela da TV. E existe, né, algumas funções, principalmente da LG, que você tem um aparelho, ou Samsung, na verdade, que você consegue uma função interna, e a televisão tem que ter essa função, e aí você instala um aplicativo no seu smartphone e faz a conexão. Mas, em geral, acho que para ser o mais genérico, a solução mais genérica de qualquer aparelho para qualquer televisão, o Chromecast é uma boa solução para fazer a sincronização, né, do que aparece na tela do tablet, smartphone ou computador na TV.
O Valnei está pedindo para a gente soletrar aquele aplicativo que você sugeriu de ouvir rádio sem internet. Eu não lembro de cabeça. Eu vou voltar aqui e vou achar. Aqui a gente vai falar rapidinho. Isso eu tenho outras. A Sara pede para você falar um pouquinho sobre a Xiaomi. Se já tem autorizado no Espírito Santo, se você compraria ou não um celular dessa marca. Então, os celulares são muito bons. O custo-benefício do aparelho são excelentes. Não tem autorizada aqui no estado ainda, né? Nesse caso. Então, você vai comprar e aí vai ficar dependendo de autorizada. A Xiaomi está vindo para o Brasil, né? Mas ainda não está oficialmente no Brasil aqui. Existe uma loja não oficial da Xiaomi no Brasil, né, que vende até aparelhos oficialmente no Brasil, mas não é a loja oficial. A Xiaomi está vindo para o Brasil com alguns modelos, inclusive, mas, de novo, os modelos são muito bons, o custo-benefício do aparelho é muito bom, né, para isso aqui. Ok. O Valnei, já, o Valnei? Valnei é Next Radio. Next, Nextradio. Next Radio. Esse é o aplicativo. Para Android, né? Lembrando que é para Android. Tá, então a gente depois, se o ouvinte quiser, a gente manda direto para ele a dica. Beleza. Vamos lá, o Arnaldo, sou taxista, preciso de uma indicação de um smartphone que tenha muita bateria, sabe? Todos que eu já comprei, eles não aguentam meio dia por conta dos aplicativos para o qual ele presta serviço, né? Um aparelho hoje que tem um bom custo-benefício, tem uma bateria muito grande, é o Moto G8 Power. Moto G8 Power é um aparelho que tem uma bateria acima da categoria das outras marcas. Mas mesmo assim, caso você usa muito realmente, tenha um uso intenso de aplicativos, pode ser que até esse smartphone não consiga atender. Aí nesse caso você vai ter que realmente recorrer a um power bank, né, uma bateria externa para poder carregar, ou dar uma ou duas cargas do aparelho ao longo do dia. Ou então dá para andar com um carregador no carro. No carro também, né? Mas eu não sei Mas é lento. Exatamente. O problema do carregador do carro, né? Como a gente até tinha comentado aqui já, é que ele fornece uma quantidade menor de energia para o celular. Então ele demora bastante. E em algumas situações nem consegue carregar a bateria. Você tem muitos aplicativos rodando, a tela com um brilho muito forte e o 4G ligado, né, a quantidade de energia que o carregador consegue entregar para o celular é mais do que ele gasta. Então você acaba não carregando a bateria. Então, por isso que o Power Bank, nesse caso, é garantido que vai conseguir alimentar o celular e vai carregar o celular sem problemas. Uhum. O Fabiano, a gente falou, na verdade, olha, só para ficar claro, né, que a Samsung é quem não oferece assistência técnica mais no Espírito Santo, né? O Fabiano está falando que já a Motorola oferece. Ele foi muito bem atendido, inclusive. Assim, já tiveram outros ouvintes, pode ter que seja uma assistência técnica local, né? Verifica se é uma assistência técnica que atende a garantia, porque alguns ouvintes, inclusive, reclamaram com a gente aqui de que a Motorola não estava oferecendo mais assistência técnica de garantia aqui no estado do Espírito Santo, teria que mandar para São Paulo. O ouvinte que falou sobre os Androids que não estão vindo mais com aquela tela frontal. Com flash na frontal. Isso. Ele voltou aqui e disse mais o seguinte, ao Gerson, né? Essa luz da tela é insuficiente. A qualidade da foto sempre muito ruim. Com certeza. Não é igual o flash. Na verdade, o que eles fizeram é um paliativo para não ter o flash mais no frontal. Mas com certeza não é igual ao flash, né? E por que tiraram? Acho que é uma questão de uso, frequência, e aí você tem que colocar, quando você coloca alguma coisa no aparelho, ele fica mais pesado, ele gasta mais bateria. Então, na verdade, o que os fabricantes tentam fazer é manter o aparelho o mais leve possível e que aí com durabilidade de bateria também para isso. Bom, a última participação é do Henrico. Vamos lá? Olá, CBN. O que se pode fazer com a Alexa no Brasil atualmente? É só de música e algumas informações da internet, ou ainda está limitado ainda no Brasil? Porque chegou tem pouco tempo, tem alguns meses. Legal. Boa pergunta. Eu comprei o Alexa. Tenho o Alexa em casa, estou testando o Alexa lá. Dá para fazer bastante coisa. Você tem alguns controles domésticos, você pode acender a luz com ela, pode abrir e fechar a porta, né? Você tem até algumas interfaces que você pode programar e fazer com que a Alexa responda a você. Ainda não tem as mesmas funções ou todas as funções que tem na Alexa quando você coloca o idioma em inglês, né? Você pode trocar o idioma lá. Mas em português já tem bastante coisa já. Eu uso para ouvir música também, que é muito bom, né?
botar alarme, né? Botar compromissos também que ela te avisa ou te alerta, né? Nessa situação. Tem uma série de funções. Não é tudo que tem nos Estados Unidos, mas tem algumas funções interessantes. Gilberto, obrigada, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes.